Eu quero falar sobre rendição. Caminho para uma vida sob a graça. Rendição no sentido de entrega, de se lançar em Deus. E não tem outro jeito de nós vivermos uma vida sob a graça, uma vida abundante em Deus, se nós não nos rendermos a Ele. E é interessante porque essa palavra render-se, ela é tão mal vista quanto a palavra submissão. Você fala de submissão, principalmente para o público feminino, a mulherada pula dessa altura, porque não entende a essência da palavra. E quando a gente fala em se render, nós estamos num tempo de um mundo extremamente competitivo, o mercado de trabalho, quem trabalha aí, seja no serviço público, seja nas organizações privadas, você percebe, que é cobra engolindo cobra, para poder alcançar uma promoção, para poder, estar à frente, não é verdade? Então, render-se parece muito contraditório para o estilo de vida que nós temos, para a cultura que nos é pregada. Porque render-se dá a entender que alguém perdeu alguma coisa, tem um perdedor aí. Render-se, fala de ceder, fala de desistir. E eu amei quando eu peguei um trechinho de um livro que eu achei na internet. Rendição implica em fracasso, uma decisão tomada quando nenhuma outra é possível. Então, se a gente lembrar das lutas lá, de pessoal aí, UFC e tal, um ganha e o outro perde. E dependendo do nível da luta, tem alguns que realmente se esforçam para não perder. Mas já está todo arrebentado, ensanguentado, o supercílio já caiu assim em cima do olho. Mas ele está lá cambaleando e ele tenta ficar de pé, mas não dá conta. E dependendo do treinador, é treinador que fala mesmo, ele joga o que, gente? Joga uma toalhinha branca, não é isso? Se a pessoa que está lá perdendo, apanhando, o treinador tem essa autoridade de jogar essa toalhinha branca, dizendo, não, ele está se rendendo, desistiu, acabou. Chega. Então, se nós pensarmos nesse contexto, nós não vamos nunca nos entregar e nos render a Deus da maneira que é necessário que nós venhamos nos render. Só que render-se para Deus é bem diferente do que esse contexto que eu falei da luta. Realmente, a pessoa treinou e ela quer sair dali vencedora. Só que se nós começarmos a lutar com Deus, como fez Jacó, lembra de Jacó? A Bíblia diz que ele lutou, pelejou com Deus ali, com Deus não, com o anjo, uma noite inteira. E é tão interessante, eu não sei se vocês viram quando passou, lá a vida lá do Jacó e tal. E ele lutando, aquela cena, eu achei muito bacana. Ele lutando com o anjo só fazia assim com a mão, ele caía lá, aí voltava, até que por fim o anjo toca nele. E ele tem que se render porque ele não dava conta. Então não há proveito se nós inventarmos de fazer uma queda de braço com Deus. Não tem proveito nisso e você vai saber, aliás, você já entra sabendo que você vai perder. Porque não tem outro jeito. Porque Ele é grande, Ele é forte, Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Todo o poder está nas mãos de Deus. Então quando nós nos entregamos, quando nós tomamos essa decisão de nos render quando nenhuma outra mais é possível, e é a decisão mais sábia que nós tomamos em relação a Deus, porque quando nós nos rendemos a Ele, nós estamos permitindo ao Senhor que trabalhe em nós. Nós estamos dizendo ao Senhor, Tu tens liberdade para agir, para atuar, para fazer em mim o que o Senhor quiser. Mas nós temos muita dificuldade ainda em entregar realmente a nossa vida a Deus. Mas Cristiane, eu sou crente há tanto tempo, sou filho de crente, nasci num berço evangélico, El Shaddai. Eu sou crente. Mas a gente tem hora que a gente diz, não, Senhor, eu te obedeço, eu te sirvo, eu estou aqui para me submeter à tua vontade. Em algumas circunstâncias a gente consegue.
Mas em outras, quando Deus começa a tocar em algumas feridas que nós temos que mexer para que elas sejam saradas, quando Deus começa a colocar as mãos em nós, em determinadas áreas da nossa vida, que é necessário fazer uma asepsia, colocar ali, fazer uma limpeza, colocar um medicamento para depois fazer um curativo, a gente pula fora e diz, aqui não. Então há uma dificuldade dessa entrega total. E o que Deus quer de nós é que realmente nós nos entreguemos completamente, sem dúvida nenhuma, para que nós vejamos a graça e o poder de Deus se manifestando em circunstâncias que aos olhos humanos seria impossível de nós, abro aspas, vencermos. Mas se nós permitirmos que Deus o faça, se nós nos rendermos a Ele, nós vamos ver a mão de Deus agindo de uma maneira, gente, assim como Deus agiu no Egito. O povo escravo 400 anos. O faraó disse, não vai embora mesmo. Aí Deus manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pragas a ele, eu não aguento mais. Vai embora, Moisés. Leva esse povo, vai embora, desaparece daqui. Porque não adiantava ele contender com Deus. E ele se rende momentaneamente, ele não se rendeu para servir a Deus, mas ele se rende àquele poder extraordinário que ele estava vendo manifestar na terra do Egito. E ele não sabia de onde vinha, porque eles adoravam aquilo que era visível e palpável. E ele não via aquela divindade, e ele não entendia como que havia tanto poder. Mas Deus se manifesta para que a gente venha entender que o poder é dele. Nós temos vontade, nós temos livre-arbítrio, Deus colocou isso em nós. Deus não quer nos emburrecer para que nós o adoremos, para que nós o sirvamos. Ninguém aqui é obrigado a nada. Deus não obriga ninguém. Mas a partir do momento que eu entendo que sem Ele eu não posso viver, e que o amor dele é tudo que eu preciso, automaticamente eu tenho que me render à grandeza desse amor. E aí eu quero falar apenas 2 pontos, porque o negócio era muito grande, é muita coisa, é muito assunto, gente. Dá para pregar em uns 3 domingos. Mas 2 pontos, 2 impedimentos à entrega total a Deus, da nossa parte. Primeiro deles, tá lá, Samuca? Aê, garoto. O medo. Medo é o quê? Uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. E geralmente por se sentir ameaçado, tanto física como psicologicamente. Então o medo nos trava, o medo impede. O medo impede muitas pessoas de saírem de casa. Elas têm medo de serem assaltadas. Elas têm medo de dirigir, porque tem medo de alguém bater no carro. O medo trava, o medo bloqueia. E a questão do medo aqui é porque nós queremos ter controle. Nós queremos algo que seja concreto. Para nós é muito difícil ainda, mesmo crente, gente. E crente de muito tempo, não estou falando de novo convertido, não. Para nós é muito difícil entender quando Deus diz assim, eu vou agir. E a gente não tem nada concreto para se apegar. Não tem nada visível para eu pelo menos olhar de longe. Então a gente teme dar esse passo a mais para Deus, porque eu não tenho certeza. Quando Deus chama Abraão, ainda Abrão, o cara era idólatra, gente. A Bíblia diz que a terra dele, o dos caldeus, era uma terra idólatra. O cara aprendeu a idolatrar outros deuses. Ele não conhecia Deus. Mas um dia ele teve uma experiência que mudou a vida de Abraão para todo sempre. Amém. E até hoje esse homem é lembrado. Talvez o nome de Abraão seja mais conhecido na terra do que o nome de Jesus. E a história do cara está aí. E ele ouve uma voz que diz para ele, olha, tu sai daqui agora, dessa terra. Né? Se fosse a gente, a maioria aqui é de Ceilândia. Olha, tu sai de Ceilândia, pega o mundo. Estou contextualizando, tá, gente? Está escrito desse jeito, não. Tu pega o mundo, larga aí, sai do meio da tua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tu vai sair caminhando aí pelo mundo, nômade, parecendo cigano, que eu vou te mostrar qual é o lugar. A Bíblia diz o quê? Que Abraão pegou as coisas, pegou Sara, os bens dele, levou o sobrinho Ló.
Porque há uma questão aí que eu vim depois pesquisar e tal, descobri depois, né? O pai de Ló, o rapaz lá que morreu, o Arã, se eu não me engano, era o pai de Ló. E aí depois, naquele tipo de cultura, o irmão próximo adotava como filho aquele que ficou órfão. Então, o Abraão pegou Ló para si. Então, foi com Ló. E ele sai. Ele se rende, gente, a uma voz. Um cara que tinha divindades para adorar, palpáveis e visíveis, ele se rende a uma voz. Porque nada é igual à voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus vai trazer a você temor e tremor. A voz de Deus, quando ela vem sobre nós, ela causa quebrantamento. A não ser que a gente já esteja com mente e corações e o coração cauterizados. Porque a voz de Deus nos quebranta. E aí esse medo que a gente tem de avançar em direção ao invisível. Porque o sobrenatural é invisível, gente. A não ser que alguém tenha visão, né? Quem tiver o dom de visão, vê aí uns negócios. Mas se for como eu, que não vê nada, eu tenho que acreditar no que Deus me diz. Sem ver. Mas para nós é muito difícil. E esse medo acaba nos impedindo. E aí como é que a gente vence isso, gente? Porque nós temos que vencer esse medo porque uma das questões, o ingrediente essencial para a manifestação de Deus, para nós nos rendermos a Deus, é confiar nele. E se eu não confio nele, eu não vou me render, porque eu vou sempre ter medo. Mas Deus vem com algo muito especial que nos faz lançar fora esse medo, que é o amor de Deus. O amor de Deus. Dá para vocês enxergarem daí? Tá ruim? Tá bom, eu vou ler, tá, gente? Eu queria que vocês lessem, mas eu acho que aqueles negocinhos ali vai atrapalhar um pouco. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados e por isso agora podemos amar. A verdade é que Ele nos amou primeiro. Isso está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19. Essa tradução é a Bíblia, a mensagem. Então como é que eu vou conseguir vencer esse medo? Entendendo o amor de Deus por mim. Entendendo que Ele me amou de uma maneira tão grande, que Ele não esperou eu acreditar nele para me amar. Ele me amou. Ponto final. Deus não esperou um dia eu entrar numa igreja, levantar minha mãozinha, né? A gente criou esse costume, né? Só para a gente ter um sinal de que a pessoa está ali, né? Fazendo essa confissão de fé em Jesus. Ele não esperou um dia eu entrar nesse lugar de igreja e dizer eu te recebo. Não, Ele me amou primeiro. Então, esse texto está dizendo que o verdadeiro amor lança fora o medo. Se nós entendemos o amor de Deus, nós podemos lançar fora o medo. As incertezas vão se tornar cada vez menores. Aquilo que parecia impossível vai começar a criar forma. Porque o amor de Deus por mim, Ele vai suprimir todo o medo que outrora me impedia de caminhar na sua direção. E aí você pode perguntar, mas como é que eu posso saber que Deus me ama? Tem vários versículos aqui, mas eu quero citar apenas um, né? Como é que eu posso saber que Deus me ama? Através da maior expressão desse amor, que foi o quê? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Porque talvez alguém tivesse coragem de morrer por um inocente, mas morrer por uma humanidade culpada, nossa, quase não sai. Morrer por uma humanidade pecadora, culpada, réu confesso. Não, põe tudo no paredão aí e metralha. Já manda logo para a condenação, que é mais fácil. Mas Deus já tinha um plano desde o Éden. Por isso que é interessante quando a Bíblia diz que Deus já resolveu tudo no fim. No seu fim, Deus já tinha a solução.
Quando Adão e Eva pecam, quando eles caem, a Bíblia diz que Deus, ao falar com eles, Ele fala para Eva que da mulher, da semente da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente naquele lugar ali, naquele momento, era o diabo, era o nosso inimigo. Ele estava doido, gente, para cravar as suas garras em nós. Mas Deus já tinha um plano. Então o amor de Deus se revela para nós quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E o texto bíblico de Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse é o tanto que Deus nos ama. O amor de Deus é incalculável. Então, o medo que hoje você sente quando Deus chama, irmão, tem que ter fé mesmo, tem que ter muita fé para se render. Porque às vezes Deus vai fazer igual fez com um casal de pastores. Ela trabalhava, os dois, no serviço público, um alto salário. Na época, isso há bastante tempo atrás, um salário de 10 mil e poucos reais. Hoje, meu Deus, um salário desse seria meu sonho. Imagina isso há 8, 9 anos atrás. E Deus, quando chama para o ministério, chama aquele casal, falou primeiro para ela: eu quero que você peça exoneração, você vai sair de onde você está. E eu quero você só para a obra. E ela disse que pensou: não, o profeta até é doido. É ruim, hein? Eu com um salário desse, meu marido ganha mais uma bufum, foi boa pra caramba. Não, tá doido, isso aí não foi Deus não. E é uma mulher de Deus, viu, gente? Mas não é um negócio de arrepiar. Porque você tem algo concreto, seguro. Você sabe onde você está se apoiando. E aí ela anda, foi numa outra igreja lá, no Oiapoque. Aí Deus falou a mesma coisa: eu quero que você peça exoneração. Eu quero você apenas para a minha obra. Jesus, eu acho que o Senhor não entendeu. Se eu fosse Jesus, eu diria: quem não está entendendo é você. Mas Jesus é tão bom, né? E aí ela teve que ouvir uma terceira vez a voz de Deus. E dessa vez foi uma coisa muito íntima, ela e Deus mesmo, sabe? O secreto, o lugar secreto. Aí não tinha como ela dizer que era o profeta. Que ela ouviu como eu estou falando com vocês aqui. Ela chorou, respirou fundo, falou: não tem como, né? Amém. Fez lá o documento e pediu a exoneração. Daqui a pouco Deus faz o mesmo com ele. E aí ela: Deus, quem é que vai me sustentar? E o Senhor disse para ela: não te preocupa, eu vou te sustentar. Gente, não é fácil. Não é fácil. Você sair de uma condição abastada, isso sim. Estou falando de uma situação mais fácil da gente entender, porque tem situações bem mais difíceis. E eles saíram de uma situação abastada em termos financeiros para depender de Deus. Tinha dia que não tinha carne para comer. Chegou um tempo que teve que vender os carros. Aí comprou um só, humilde. Humilde, Sandra. Comprou um humilde e ficou só com o humilde. Senhor, e agora? Vai depender de mim? Amém. E foram andando. Foram caminhando. Tinha dia que ela chorava e falava: Jesus, o negócio está difícil. Os filhos estudavam numa escola muito boa no Distrito Federal, uma escola particular. E ela falou: Senhor, o que eu vou fazer dos meus filhos? E Deus falou: não te preocupe, eu vou levantar alguém para pagar a escola dos meninos. Liga uma mulher para ela que há muito tempo, amiga dela, há muito tempo tinha ido embora para Portugal. E aquela mulher liga para ela quando ela começou a orar: Jesus, a escola dos meninos. Já tem 2 meses atrasado. Jesus, tem misericórdia. E depois de muitos anos sem falar com ela, aquela mulher liga para ela: olá, como você está e tal. Conversa, vem para a gente resumir. A mulher disse para ela: eu estava orando por você, eu estava orando e o Senhor me trouxe você à memória. E o Senhor mandou eu te abençoar, pagando a escola dos seus filhos. Eu quero que você me diga qual é o valor
e eu vou depositar mensalmente. Você vai me mandar só o boleto para eu saber qual é o valor de cada um, a data do vencimento, e eu vou depositar mensalmente na sua conta o valor da escola dos seus filhos. Mas é sofrido. E eu acho que Deus gosta de grandes emoções, né? Mendes sabe disso quando vai fazer a viagem do projeto Mandacaru. Gente, vem, o recurso vem, porque Deus é fiel. Mas o negócio é tipo assim. Acabou os 45 do segundo tempo e foi para prorrogação. Aí vem. Mas vai fazer o quê? Tem que depender, tem que se render. Tem que esperar Ele fazer. Então o nosso medo do amanhã, daquilo que nós não temos hoje, porque muitas vezes a gente está olhando para o que não tem e não agradece pelo que tem. Nós temos muito mais, gente, do que muitos bilhões de pessoas no mundo. Mesmo você que está aqui me ouvindo, talvez você diga, irmã, é porque você não conhece o lugar que eu moro num cubículozinho desse tamanho, paga aluguel. Você tem muito mais do que muita gente no mundo. Nós temos muito mais. Eu não lembro se são 3 bilhões de pessoas, eu estava lendo, onde o evangelho é proibido de ser pregado. E nós podemos nos reunir aqui, lá fora, onde a gente quiser. A gente pode levantar e fazer uma oração. Mas a gente acaba se acovardando. Quanto mais nós nos dermos conta do quanto Deus nos ama, mais fácil será nos entregarmos a Ele. Segunda coisa que nos impede de nos render, o orgulho. O orgulho é uma barreira muito grande, por quê? Porque nós não queremos admitir que nós somos apenas criaturas, nós queremos ter controle. Aquilo que eu falei do palpável, do visível, do concreto. Nós queremos ter controle. E é tão interessante esse negócio do controle que outro dia eu fui conversando com o Luiz. E sabendo das situações do psicólogo clínico, quanto é que recebe de convênio. Eu falei para ele, meu bem, se eu tivesse de trabalhar, eu preferia ir para uma empresa, ir para uma organização para pegar um salário fixo do que ficar sofrendo na clínica. Para ganhar R$12 por paciente. O negócio é tenso, irmão. Mas a gente quer algo que seja concreto. Entende? Um salário fixo, a gente se organiza em cima disso. Não é mais fácil? Nem mais, nem menos. A gente se organiza aqui, ó. Porque aí eu posso controlar. E tem gente que a estrutura de orgulho que criou por causa de muitas coisas, gente. De problemas na infância, de ter que realmente se virar sozinho, que teve que se criar, literalmente, teve que se criar sozinho. Porque não tinha de onde, não podia contar com ninguém. Pessoas que foram abandonadas por pai, por mãe, não sabem de onde, o que poderia acontecer. E talvez você seja hoje um adulto e você não tem muitas seguranças e você não consegue entender, né, a vontade de Deus e você tem medo de se lançar e acabou criando uma estrutura de orgulho, tipo, eu tenho que contar comigo mesmo, então eu me basto a mim mesmo. E louvado seja o meu nome. E aí na hora que a gente se converte, a gente não consegue entregar para Deus o que Ele está pedindo. E às vezes Deus pede coisas muito simples. Porque para Abraão Deus pediu o quê, gente? Deus pediu o quê? Isaac. O cara esperou 25 anos da vida dele para a promessa se cumprir. O menino nasce. Quando ele está ali, adolescentezinho, Deus fala, me dá teu filho. Tu vai subir lá no monte Moriá e tu vai oferecer esse menino para mim. Por que que Deus pediu para Abraão e não para Sara? Gente, a Sara ia ficar doida, mas não dava esse menino para Deus nunca. Então Deus falou foi com Abraão. E eu ouso dizer, não está no texto, mas eu ouso dizer que ele não comunicou nada para Sara. E a Bíblia diz que ele se levantou de madrugada. E geralmente as madrugadas nos textos bíblicos era tipo assim, 2, 3 horas da manhã. E ele se levantou, arrumou tudo, pegou 2 criados para ajudar a acompanhar, porque ele já estava velho. E vamos embora num monte lá que eu vou adorar a Deus, mas esse menino. E depois a gente volta. Tem hora que Deus está pedindo para nós coisas muito pequenas que nós temos que entregar para Ele, mas a gente está achando tudo. Não, mas... Não, Senhor, aqui não. Gosto tanto disso.
Eu gosto tanto dessa maneira como eu vivo. É tão cômodo. O que a gente se render, gente, é sair da zona de conforto. É ir para um lugar que a gente não conhece. É o Pedro dentro do barco. Estou vendo alguma coisa vindo ali. É um fantasma. Aí eles começaram a gritar desesperados. Jesus andando nas águas, né? Não, é Jesus, cara. Tá doido? O negócio é esse de fantasma? É Jesus. Aí Pedrão, impetuoso, sangue no olho. Senhor, se és tu, permita que eu vá ter contigo. Permita que eu ande até aí. Jesus vai, pode vir. O primeiro foi, ele ficou em pé. Uau! Gente, se fosse eu ia ficar doido, eu ia sair correndo em cima das águas, pensa. Aí ele foi, o outro continuou. Se fosse eu ia falar, que fera, cara, eu estou andando em cima das águas. Mas teve um momento que a circunstância chamou a atenção de Pedro. E aí ele afunda. Então Deus ali estava quebrando o orgulho dele. Ele não tinha mais fé que os outros. Tinha alguma coisa, uma motivação errada em Pedro. Deus estava tratando aquela estrutura de orgulho. Tem uma música acho que é do Nani Azevedo. Senhor, quebra o meu orgulho, né? Eu quero descer. Será que quer mesmo? E mergulhar nas águas do teu amor. E eu acho muito estranho que eu já vi muito pastor dizendo, eu não canto essa música não, irmão. Que negócio é esse? Outra música, que um pastor muito querido. Mas eu fiquei assim, aí eu fiquei olhando meio torto assim para ele, que... Gente, independente de cargo eclesiástico, todo mundo é gente, dá dor de barriga, come arroz e feijão, peca, estressa no trânsito, grita com os meninos em casa. Sou gente igual a vocês. Tudo igual. Você me dá um beliscão, eu vou sentir dor. Se eu te dar um beliscão, você vai sentir dor. Aí aquela música lá do Diante do Trono, das antigas, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Aí ele falou assim para mim, mas eu não canto essa música, eu não consigo cantar essa música, irmão. Poxa, tem alguma coisa boa em mim? Aí eu, então tá, né, irmão? Em mim não tem não. E eu digo pro irmão, viu? Se não fosse o Espírito Santo habitando aqui, menino, tem nada de bom. Tira o Espírito Santo. E eu falo, meu Jesus, quebra, Senhor. O Senhor tem que quebrar. Tem coisas que Deus tem que pegar com a mão mesmo e esmiuçar. É o martelo que esmiuça a penha. É o martelo da palavra de Deus, da vontade de Deus, que quebra as nossas estruturas de orgulho, quebra a nossa vontade. Mas da vontade eu vou falar daqui a pouco. Que a gente não quer, irmãos. A gente não quer admitir que a gente não tem controle. E aí tem um texto muito interessante em Mateus capítulo 6, versículo 27. Está lá. Vocês podem ler? Eu acho que essa dá para ler. Lê lá. 1, 2, 3. Você tem controle sobre a sua vida? Tem certeza que compensa continuar regando, né? A plantinha do orgulho e achando eu me basto a mim mesmo? Não tem, gente. Não tem. Não tem para onde correr. Ou a gente se rende a Deus ou nós vamos nos render a pessoas ou ao caos. Eu esqueci de anotar quem foi o autor dessa frase. Eu achei tão forte. Não sei o que, Tozer. A.W. Tozer, eu não sei se a pronúncia é essa. Ou você se rende a Deus, ou você se renderá ao caos. Porque vai ter uma hora que vai ser tipo você tentando segurar um sabonete molhado embaixo do chuveiro, ou tentando segurar uma pedra de gelo. Não há controle. E a pedra de gelo vai derreter. Ela vai se desfazer, porque ela vai voltar ao seu estado natural, líquido, né? Então não tem como. E o sabonete fica escorregando, por mais que você tente ficar com ele ali. Quanto mais aperta, mais escorrega. Principalmente se ele tiver aquele formato oval, né?
ele escorrega com mais facilidade ainda. Então nós temos que nos render e colocar diante do Senhor. O nosso orgulho impede Deus de atuar em nós. Nós não temos controle sobre nós, sobre a nossa própria vida. Então como é que eu faço para iniciar esse processo de entrega, desse processo de rendição? Tinha muita coisa, gente, mas eu anotei acho que 3 apenas. Primeira coisa, se render a Deus demanda abrir mão de quê? Exige abrir mão do meu eu. Pessoas que têm personalidade muito forte têm mais dificuldade com isso. Mas eu tenho que estar disposto a abrir mão do meu ego. Eu tenho que estar disposto a abrir mão do meu ego. Lucas capítulo 9, verso 24. Diz lá: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, dizendo Jesus essas palavras, este a salvará. Em algum momento, quando a gente tenta se autopreservar, porque isso é inato do ser humano, né? O senso de autopreservação. Tipo uma cena do Titanic. Nossa, fui lá atrás agora. Tem uma cena do Titanic quando aquele troço está afundando. E aí tinha um povo correndo para achar uma brechinha onde eles podiam passar para sair num outro lugar onde estava com menos água e tal. E lá vem um cidadão e ele entra e o próximo que vinha agarrou nele. Agarrou na perna e caiu, os dois ficou lá pendurado. E agora? E agora? E agora? Quem está em cima começou a chutar, meteu o chute nele até que o outro caiu para ele se salvar. É o senso de autopreservação. Mas com Deus a gente vai ter que entregar. Porque nós temos o livre-arbítrio? Sim. Mas eu vou dizer um negócio para vocês, gente. Se o propósito de Deus, que Ele é sempre bem estabelecido, Deus dá o tempo. É o tempo da longanimidade. Deus dá o tempo para a gente se achegar, para a gente entender, para a gente entregar. E aí a gente não entrega, a gente finge que não está entendendo. Deus vai criando situações que vão nos conduzir para esse caminho que o Senhor quer que a gente esteja. Então é necessário você entregar o seu eu. O exemplo de Maria, mãe de Jesus. Eu achei fantástico um negócio que eu vi naquela enciclopédia Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Diz o seguinte: o estágio final da experiência espiritual de Maria foi a obediência. Yes. Maria abandonou-se nas mãos de Deus para qualquer coisa que Ele tivesse reservado para ela. Eu amei esse abandonou-se. Porque o que é abandonar, gente? Quando você abandona alguma coisa, né? Vamos pensar aí, quando a gente estava lá no mundão e tal. Não, agora eu sou de Jesus, então eu tenho que abandonar, né, práticas que hoje não convém a um filho de Deus. Então eu abandono, eu largo tudo isso de mão. Eu não quero nem saber mais disso. Então quando Maria ela se lança em Deus, ela se abandona, ela se joga nas mãos de Deus de tal maneira que ela não sabia como aquilo ia acontecer, mas ela se entrega totalmente e não volta atrás naquilo que ela tinha dito a Deus. Porque há momentos em que a gente até se entrega, mas daqui a pouco aparece uma proposta um pouco mais interessante. E aí a gente quer barganhar com Deus. Isso não funciona. Isso não dá certo. É melhor se colocar nas mãos dele. O que foi que Maria respondeu depois que o anjo explica aquela história toda para ela? Lucas, 1º capítulo, versículo 38. Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Servo tem vontade? Servo tem vontade? Servo, lembra lá? Período de escravidão, servidão. Ele caminha conforme o Senhor determina. E ela estava aqui assumindo: eu sou serva do Senhor, então que Ele faça comigo da maneira que Ele quiser. Jesus ainda fala em Marcos 8:34: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Porque se a gente quiser manter o eu, gente, nós não teremos uma vida debaixo da graça de Deus, nós não teremos uma vida cristã abundante. E eu não estou falando de vida abundante me referindo à situação financeira abastada. Eu estou falando de vida espiritual estável, firme, que independente do vento que soprar, independente do tamanho das ondas do mar, você sabe que tem alguém que está te guardando, está te sustentando, e como Paulo escreve, há uma âncora da tua alma que está presa aos céus de Deus, e quem segura é Ele. Isso é uma vida abundante. Porque tem muita gente que tem muito, tem tudo, mas não tem o principal. Não se sente amado, vive na solidão, pensa em suicídio todos os dias. Então abra mão do seu eu hoje para Deus agir. Chega em casa. Eu não sei que hora você faz o seu momento com Deus. Antes de sair para o trabalho, não sei. Põe lá, Nani Azevedo. Eu não sei o nome da música, mas eu acho que quebra o meu orgulho. Põe qualquer coisa desse tipo no YouTube que ele acha. E começa a pedir, Senhor, quebra. Eu entrego o meu eu. Eu entrego o que eu tenho. Eu entrego, Senhor, a minha vida, para o Senhor moldar como o Senhor quiser. Independente do que eu sou hoje, dos cargos, independente de diplomas, independente de qualquer coisa, eu quero me entregar ao Senhor. E eu renuncio ao meu próprio eu. É negar a si mesmo. Segunda coisa, exige aceitar a vontade de Deus. Eu tenho que aceitar a vontade de Deus quando eu digo que eu me rendo a Ele. Salmo 40, versículo 8. Você pode ler ali no telão? Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Porque a nossa vontade sempre está na contramão da vontade de Deus. Nos nossos projetos pessoais, nos nossos planos, quando Deus vem com a dele, a gente fica tentando encaixar um pouquinho da nossa, Senhor, mas não, né, não dá para encaixar. Não. Essa entrega, gente, que o salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho. Esse caminho não é um local por onde você está andando, esse caminho lá, ele fala da sua vida, do percurso de vida, do seu tempo de vida. Então é entrega a tua vida ao Senhor. E Ele, somente Ele, é Ele quem vai te sustentar, quem vai te encher de alegria. É nele que nós vamos ter satisfação e contentamento. É nele. Quando a gente entrega para Ele a vida em todos os aspectos. Entregar a vida para Deus é uma morte. É uma morte simbólica do eu. É uma morte da minha vontade. É morrer para o que eu queria, para fazer a vontade dEle. É a música do David Cerqueira. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Quer um conselho? Não canta essa música não se você não tiver certeza. Porque foi nela que Jesus me pegou. Não abre mão mesmo. Eu olhei para um lado e para o outro, estou cantando na igreja. Estou ficando doido, estou ouvindo vozes agora. Nunca tinha ouvido. Abro mão dos meus sonhos. Na hora que eu terminei, Deus falou de novo. Então, né? Só pode ser Deus. Aí fui perguntar para o Senhor o que Ele queria. Inclusive a letra dessa música diz: abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão da minha vida por Ti. Porque estou apaixonado. Quando nós estamos apaixonados por alguém, né, enamorados de alguém, a gente quer fazer o quê?
as coisas para agradar aquela pessoa, né? Cuti-cuti, manda mensagem, né? Minha princesa, meu chuchu, meu bebê, enfim, né? Compra presentinho, faz abóbora todo dia. Quem não entendeu a história da abóbora, depois vocês perguntem para a Sandra Quintal que ela explica, tá, gente? Então você faz o que agrada, porque você quer ver o outro feliz. Gente, o nosso relacionamento com Deus, nós somos noiva, nós já estamos noivos. É porque não cabe mais no meu dedo de cá, mas faz de conta. Tem uma aliança aqui. Nós somos noiva. Então nós temos que pensar no amado e começar a bolar o que eu vou fazer para agradar o meu amado. Eu chorei com o testemunho que a pastora Alessandra Esver contou para a gente ano passado, ano retrasado, não lembro, de uma irmã da igreja, já uma senhora de uma certa idade, e aquela mulher estava com câncer. Enfim, os tratamentos não fizeram o câncer, né, estagnar. E aí o médico desenganou. Então, aí ela falou, então faz o seguinte, me permita ir para minha casa e me deixa, eu morro em casa. Serva de Deus. E aí ela foi para casa já muito abatida. Falou para uma das filhas, filha, eu quero que você vá ao shopping, a uma loja que venda joias. E eu quero que você compre um anel para mim. A mulher tinha muita grana. E a filha disse, mãe, a senhora está louca. A senhora quer anel para quê? Para quê? Minha filha, faz o que eu estou te pedindo. Compre um belo anel para mim. Eu quero um anel muito bonito, assim, de pedra, bem grande. Compra um anel para mim, minha filha. E a moça obedeceu sem entender. Foi lá, comprou o tal do anel, trouxe para a mãe. Quando ela chegou, a mãe já estava se arrumando, porque disse que iria para a igreja. Ela falou, mãe, eu não entendi até agora a história do anel. E ela disse, minha filha, eu quero esse anel, porque eu estou me preparando para ele. Porque na hora que eu levantar a minha mão para exaltar o nome dele, eu quero oferecer tudo o que eu tiver de melhor. E eu estou comprando esse anel para o meu amado Jesus, para que ele me olhe. Ele vai olhar para a minha mão e ele vai dizer, nossa, que belo anel que a minha filha está usando para me adorar. Para nós parece loucura. E poucos dias depois aquela irmã faleceu. Mas havia um desejo tão grande no coração dela que não interessava. E ela falou para a filha, não importa o valor, compre o anel mais bonito que você achar nessa loja. Porque o coração dela estava totalmente rendido ao amado. A vontade dela não era mais dela, era dele. E o que ele fizesse da vida dela, ela estaria confortada, porque ela sabia que ela ia encontrar com ele. João capítulo 5, versículo 30. Eu coloquei. Por mim mesmo não posso fazer nada. Jesus estava dizendo, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Em outra tradução esse texto diz, eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se o próprio Jesus estava se rendendo à vontade do Pai, por que nós, mortais, nós não conseguimos, irmãos, abrir mão da nossa vontade para que Ele faça a dele em nós? E a vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, diz o texto em Romanos 12. Mas é necessário abrir mão da própria vontade. Tem hora que Deus vai requerer coisa que custa muito, mas vale a pena entregar para Ele, porque Ele sabe muito bem o que Ele vai fazer. E o plano dele é melhor. Nós vamos viver o bem de Deus quando nós entrarmos nessa dimensão de entrega total a Ele. De entender que quando eu me entrego a Ele, gente, Deus nos supre de tudo. Se Ele for o centro da nossa vida, se Ele for o primeiro, tudo que está em Deus está disponível para a sua igreja. Mas nós temos que abrir mão da nossa vontade.
E por último, eita Jesus, render-se implica em... Não, esse eu quero que vocês leiam ali, deixa eu ver, dá para ler? Tá grande essa letra. Lê aí, minha gente, bem alto. Implica... Leia mais uma vez, por favor. Implica... o confronto daquilo que há em nós, nas regiões mais profundas do nosso ser, ele é difícil. Porque todo mundo quer ser bonzinho. Ninguém quer ser, né? Se a gente separasse grupos, né? O grupo dos bons, o grupo dos maus, ninguém quer estar no grupo dos maus. Mesmo quem é mau. Mesmo quem faz um bando de coisa errada. Não, mas eu não sou tão mal assim. A questão é que eu não sei onde que eu vi, ou eu li ou eu ouvi essa semana isso. Ah, eu ouvi na rádio, eu acho que foi na Rádio Fé. Os caras estavam debatendo lá sobre isso. A questão do mal, do nosso mal, o mal da gente assim, cristão, e aí eu falo cristão no geral, seja cristão católico ou evangélico, é que a gente assim, a gente não tem coragem de executar. Mas os nossos planos de vingança, aqui dentro, misericórdia. E aí a gente julga o quê? Ah, mas eu não fiz. Eu não fiz. Eu sou bonzinho, eu sou boazinha. Mas ele viu tudo. Quando a gente é confrontado ou afrontado, desafiado, né? Injustiçado, qual é a nossa reação? Tem algumas que são na hora, pá, explodiu, né? Tem outras que o plano é traçado início, meio e fim em menos de 60 segundos. A questão é que nós não executamos. E aí nós julgamos e por conta disso, não, está tudo certo. Mas existe um acúmulo de coisas ruins. E a Bíblia diz que todos pecaram. Estavam longe, estavam destituídos da glória de Deus. Todos. O único que era santo, né, nasceu de uma maneira milagrosa, extraordinária, sobrenatural, foi Jesus Cristo. Cresceu, viveu, fez todo o plano que Deus tinha para ele, morreu sem pecar. É o único. Porque criança, quando começa a aprender a andar, já começa a pecar. Eles não têm o entendimento que estão pecando, mas já começa a pecar. Que a mãe fica aqui, menino. Senta aqui, menina. E ó, perna para quem a gente quer. Eles não têm esse entendimento do pecado que nós adultos temos, mas já está pecando. E a gente vê que não tem tanto controle mais assim. Aí, à medida que vão crescendo, a gente entende que não tem controle mesmo. Tem que colocar na mão de Deus. Então é entender que a raiz de pecado, ela já está dentro de nós. Mas nós temos como vencer isso. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Ele nos perdoa, ele nos redime. Eu acho que eu coloquei Tiago 4:2, não foi? O versículo? Não, Tiago 1:14 primeiro. Tiago 1:14 e 15, está lá. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então tem coisas que podem ser do de repente? Pode, gente, né? Tem situações do de repente. Mas tem outras situações pecaminosas que existe um processo. Existe um ponto de partida até esse negócio ser consumado. Vocês viram que tem um processo aqui, né? É o mau desejo. Então já tem algo aqui em mim, tem uma predisposição para uma determinada ação errada.
para um determinado pecado. E aí o que acontece? Eu sou tentada por isso. Mas tentação não é o pecado ainda, ok? A tentação é o desejo, é a vontade. É a vontade. Tipo, lá em casa nós estamos todo mundo em dieta. Só escapou magra lá a Beatriz, com aquela cintura 63 dela. E aí vira para mim: mãe, minha barriga tá grande. Ô, gente, eu vontade de bater nela. A minha fissura é doce. A do Luiz é carne, vermelha. E aí o que aconteceu? Como ele tá com as gordurinhas no fígado e o ácido úrico tá alto, cortou o que, gente? A carne vermelha. E eu, o doce, ô glória. Tem dia que chega, deu tremedeira, gente. Os primeiros dias deu tremedeira, tipo abstinência mesmo. Aí você vai, né? O amigo pega e liga: ah, Luiz, vou comemorar meu aniversário hoje. Aí o meu bem, tomara que seja pelo menos um restaurante, né? Que eu como saladinha e folhinha. Aí o irmão vai comemorar o aniversário dele aonde, gente? Na pizzaria de Lourdes. Qual é a pizza que eu mais gosto, gente, da pizzaria de Lourdes? Queijo coalho com rapadura. Aí comecei a passar mal já em casa, né? Falei: ô Jesus, olha a tentação aí. Tá bom, é a Ju, tudo pra ela é tentação de Satanás. Ela, olha, a criança lá na escola hoje, o coleguinha trouxe o salgado. Nunca me ofereceu um lanche. Portugal de mãe que ele me ofereceu. O salgado, isso não é uma tentação do Satanás. Falei: é, minha filha, e você resista. Porque ser tentado não é o problema. O problema está quando eu cedo a essa tentação. E eu cedi muito, gente, lá na pizzaria de Lourdes. Aí, os dias depois disso, Luiz me fez correr com ele. Correr não, que eu não dei conta de correr os 8, né? Ele tá indo devagarinho, já tá correndo uns 5, assim, ó, Natal. E o cabra tá firme no propósito agora. Aí ele tá correndo uns 5, né? Aí beleza, eu pensei: meu Deus, eu não posso passar vergonha, né? Eu vou ter que ir pelo menos a metade do percurso. E fui, né? Eu sei que ele me fez fazer uma caminhada de 8 km, gente, a ida e a volta. Ô glória. Eu falei: pelo menos queimei as pizzas, aleluia. Né? Menos peso na consciência. Mas eu não resisti, gente. Quando o bendito, eu estava na ardiçal, eu fui só beliscando. Quando ele falou queijo coalho com rapadura, Jesus. Eu falei: meu filho, desce pelo menos 3 pedaços aqui nesse prato, que quando tu voltar não tem mais. Aí Luiz olhou assim para mim, eu falei: não, meu filho, eu economizei na ardiçal. Quero nem saber, eu vou comer. Não era para ter vindo para cá, já que veio eu vou comer. Esse eu cedi, gente, com consciência, porque esse não me leva para o inferno. Apenas me dá alguns quilos a mais. Mas entende que o ser tentado não é o problema está quando eu cedo a essa tentação. Porque aqui está dizendo o quê? Eu sou arrastado, eu sou seduzido. E aí, se eu me deixar seduzir, isso vai conceber o pecado, ele vai dar à luz, ou seja, o pecado vai nascer. Um exemplo clássico disso, gente, são os casos de adultério. Não é uma coisa, pelo menos os que eu tratei mais Luiz, não é uma coisa que assim, ou o homem ou a mulher, né? Porque agora tá pau a pau. Levantei, vou trair meu marido hoje. Não é assim. Teve uma briga. Ou também o marido, né, levantou, puf, vou trair minha mulher hoje, essa jabiraca. Não é. Teve uma briga, não resolveu o problema, aí vai trabalhar. Aí sempre aparece uma Jezabel. Não, pior que a Jezabel, gente, sabia que a gente denigra a Jezabel? Que a parada dela não era essa, gente. Ela era ela tinha um espírito de dominação e controle. Ela nunca traiu o Acabe. Vamos mudar. A de Sansão. Dalila, pronto. Essa era do mal. Essa era, né? Vem a Dalila, né? Cascavelando, né? Com aquele corpaço e aí olha pro irmão, dá uma piscadinha. Aliás, hoje nem piscadinha elas dão mais não, gente. É na cara dura. Tá afim de ficar comigo hoje? Tá desse modelo. E aí, se o cara não estiver firme com Jesus, o que é que vai acontecer, gente? Ele pode até não ir ali, pá, naquela hora ali, né?
Mas aí, misericórdia, não. Só que a semente ficou plantada. Então, o que está acontecendo ali dentro? O negócio ficou. Ficou a imagem, ficou o olhar, ficou a piscada, né? Aí começam as comparações. Oh, se fosse lá em casa. E aí ficou. E aí o que vai acontecer com esse negócio? Ele vai ser concebido. Aí daqui a pouco ela já consegue aproximar um pouquinho mais. Dá uma pegadinha na mão. Aí o cabo arrepiou. Né? Ei, irmão. Conhece essas figuras. É de mansinho, gente. Começa a ligar para perguntar. Você tomou café hoje? Isso aconteceu com um amigo meu, gente. O negócio começou assim. Oi, tudo bem? Só estou te ligando para te desejar um bom dia. Oi? Não tem nada demais, está só me desejando um bom dia. Aí começou a ligar 2 vezes por dia, começou a ligar 3 vezes por dia. A gente podia sair qualquer hora dessa. Entende? A coisa vai evoluindo. E aí onde é que isso acaba, gente? Vocês já sabem, né? Acaba consumando o pecado, e o pecado consumado gera morte. Então a gente tem que confrontar o mal que há em nós. Porque aquilo que está na luz está na cruz, diz uma amiga minha. Se tem coisas que eu não posso trazer à luz, eu estou tentando esconder até de Deus. E se eu estou tentando ocultar isso, isso vai continuar dentro de mim. E isso uma hora vai externar. De alguma maneira, em alguma situação. E claro, eu citei um exemplo bem cabeludo. Mas tem vários, gente. Tem muita coisa. Que começa muito pequeno. A gente acha até engraçadinho. Né? Pecadinho de estimação. Não, deixa isso, não faz mal, isso não tem nada a ver. Tem a ver. Tem a ver porque diz o ditado popular que por onde passa um boi, passa o quê? Uma boiada. De uma vez? Não. Mas passa de um por um. E passa a boiada todinha. É o abismo que chama o outro. E a gente tem que pedir ao Senhor, a gente tem que colocar diante de Deus: Senhor, tem coisas em mim que precisam ser tratadas, precisam ser tocadas pela Tua mão. E a gente tem que reconhecer. A gente tem que reconhecer erro. Porque quando nós reconhecemos para Deus, quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curados. Confessar para Deus para ser perdoado é nível de salvação. Confessar uns aos outros para sermos curados. E essa cura, ela não está, eu não estou falando de uma cura física apenas. Eu estou falando de uma cura em nível emocional e espiritual. Porque senão as coisas não rompem. Tem pessoas, você conhece pessoas que ela vive um ciclo, né? Hoje ela está lá embaixo. Aí ela vai, pelejou, subiu. Opa, tô bem. Caiu de novo. E vive num ciclo. E esse negócio parece que não rompe. Porque tem coisas que têm que ser colocadas diante do Senhor. Nós temos que permitir que o Espírito venha colocar luz, né, no nosso quartinho escuro. O quartinho da bagunça aqui de dentro. Que tem coisas que só Deus pode ver e só Ele pode me perdoar. Porque talvez, se eu falar para minha melhor amiga, ela vai deixar de ser minha amiga, vai me bloquear no WhatsApp daqui meia hora. Mas papai nunca vai abandonar a gente, nunca vai deixar a gente. E aí Tiago 4:2 ainda diz que vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E aí esse texto é bem pesado, né? Cobiçar. Eu cobiço, né? A gente cobiça o que é do outro, mas a gente nunca quer saber qual foi o preço que essa pessoa pagou para ter ou para ser quem ela é hoje. É muito fácil a gente olhar para hoje, né? Grandes pastores, pessoas que têm ministérios, né? Eu vou falar da minha área, né? Olhar para um cara que tem um ministério top e tal.
E a gente, uau, né? Quando eu crescer eu quero ser igual fulano. Depois que eu entendi, gente, como é que as coisas funcionam, eu não falo mais isso não. Porque o caminho que essas pessoas trilharam é um caminho de dores, é um caminho difícil. É um caminho que a maioria de nós não conseguiria passar por ele. E Deus não quer outro igual. Deus fez cada um de nós com as suas, né, especificidades. E essa diversidade é que mostra como que a graça de Deus é grande, porque somos todos tão diferentes, somos todos, né, completamente, alguns são extremos de outros. E Deus, quando Ele quer usar, Ele usa cada um de nós conforme a sua personalidade, conforme aquilo que Ele colocou dentro de cada um de nós. E às vezes a gente está querendo ser uma outra pessoa. E eu encerro aqui, meus amados. Tem uma frase aí, eu acho agora, né? Yes. É isso mesmo. Ok, é do C.S. Lewis, é isso mesmo. Então, C.S. Lewis diz o seguinte: Ele, né, Deus, inventou todas as diferentes pessoas que você e eu tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dEle, que pela primeira vez eu começo a ter minha própria e real personalidade. C.S. Lewis disse isso. É se voltando para Deus que você realmente vai entender sua identidade, entender seu destino, propósito, e você realmente vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Então a gente tem que ser confrontado e permitir que Deus confronte. Tem uma, né, eu estava lendo lá umas coisas e uma mulher falando sobre essa questão de se render a Deus. Ela disse o seguinte, que nós devemos encarar as nossas mazelas como elas são, sem colocar nenhuma espécie de enfeites ou justificativas. Ao assistir o Aprendiz, lembra do Aprendiz, Roberto Justus? Eu fico estupefata em ver como Roberto Justus, entre aspas, desmonta todas as justificativas que os aprendizes dão para os seus erros. E penso, como somos infantis diante de Deus. Sempre tentamos justificar as nossas falhas com os mais variados tipos de argumentos. Eu falei, uau! Então, para de justificar. Não tem gente que vive de justificativa? Para tudo, gente, para tudo tem uma justificativa. E às vezes tem mesmo, gente, ok? Não estou dizendo que não tem. Mas assim, está na hora da gente amadurecer, como filhos de Deus, como igreja, dizer, Deus, eu estou falhando aqui. E eu estou me abrindo para o Senhor e eu estou permitindo que o Senhor ponha as tuas mãos e comece a me tratar. E todos nós sabemos onde nós temos que mudar. Se você se puser a fazer uma autoavaliação, todos nós sabemos o que nós temos que mudar. Quando nós fizemos, eu nem lembro quanto tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, que a gente fez uns cadernos pequenininhos, com os planejamentos do que a gente ia mudar. Lembra? No ano seguinte, eu não lembro se foi 2015 para 2016, eu acho que foi de 2015 para 2016. Então, 3 anos atrás, Juliana tinha 6 anos. Ela não está aí não, né? E ela fez o caderninho dela. Foi até a Lena que ajudou ela a escrever umas coisas e tal. Ok. E aí um dia eu perguntei para ela se eu podia ver, né, o que ela tinha escrito lá na listinha dela das mudanças. Ela falou, pode. Aí me abriu o caderninho e me deu para ler. E aí, para minha surpresa, ela colocou lá algumas questões pessoais, né, tipo assim, fazer uma alimentação mais saudável, tal. E colocou assim, eu preciso ser mais obediente aos meus pais. 6 anos de idade. Então, nós adultos, nós não temos como justificar para Deus. Não, Senhor, eu não sei onde eu estou falhando. A gente não vai ouvir de Deus o que aquele povo ouvia do Roberto Justus, né? Você está demitido. Não. Mas haverá correção, com certeza. Quando a gente assume, o processo fica mais fácil.
Quando a gente entende e se lança aos pés da cruz, o processo fica menos doloroso. Mas é necessário a gente entender e lançar diante dele. A gente ceder, a gente entender que a gente perdeu para Deus. A gente entender que nesse cabo de guerra que a gente está fazendo aí com Deus, eu perco todas as vezes. E sim, Senhor, eu quero me entregar à tua vontade. Porque a tua vontade é melhor que a minha. Independente dos meus erros, eu quero me entregar ao Senhor, a tua vontade. Eu não posso mais viver para mim mesmo. É a música lá da Luma Eupídio, né? Não entendo o meu próprio agir. Sem a tua graça, o que seria de mim? E aí ela pega o texto de Paulo, né? Mas o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, eu acabo cometendo. Deus sabe disso. É por isso que Paulo se entregou a Deus quando Deus quebrou Paulo, porque, né, Paulo ali meio que bateu no invisível e cai. E Deus destrói as resistências de Paulo, de Saulo então, né? E ele pergunta: quem és? E Jesus fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Você está lutando contra Deus, Paulo. E aquele homem se rende, acabou, se rendeu. E ele começa um processo de muito sofrimento, de perseguidor a perseguido. Nós conhecemos a história de Paulo. Mas ele não voltou atrás quando ele disse: Senhor, eu me rendo a ti. É ao Senhor que eu vou me entregar. O louvor pode subir, por favor. Eu estou me entregando, Senhor, e eu não volto atrás. Gente, Paulo foi arrebentado. Tem uma outra frase aí, Samuel, não estou lembrada. Põe aí, porque aí... Ai, gente, é uma pena, não dá para ver a imagem aqui. Mas enfim, tem um homem aqui de joelhos, completamente lançado aqui de joelhos. E a frase está escrito o seguinte: render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Essa frase é do pastor Rick Warren, do livro Uma Vida com Propósitos. E aí a primeira imagem que eu coloquei no slide é porque tá ruim, mas coloca lá a primeira imagem lá, Samuel, por favor. É uma mulher ajoelhada. Se der para voltar aqui, esse computador tem vontade própria. E até a Juliana, eu fazendo o slide, ela me pergunta, mãe, mas o nosso coração não é assim. Talvez não dê para você, principalmente para quem está no fundo, ver. Mas essa mulher está de joelhos. E ali é como se fosse um coração de argila, que foi totalmente quebrado. E ela catou os pedaços e está entregando para Deus. E aí a Ju falou: mamãe, mas nosso coração não é assim. Eu não entendi porque essa imagem está assim. Eu falei: filha, é porque nós nunca recorremos a Deus em primeiro lugar. A gente recorre a tudo que é alternativa que a gente acha. E se nenhuma dessas resolver o nosso problema, aí a gente lembra de Deus. Aí a gente chega lá só o caco, quebrado, dilacerado. E aí a gente tem que se apresentar para Ele exatamente desse jeito. Quebrado. Mas ainda bem que Ele restaura. Ainda bem que Ele ama. Independente, gente, independente. Deus ama, ponto. Deus ama. Deus ama as piores pessoas que você conhece, que você fala assim, merecia morrer. Deus ama. Se hoje Fernandinho Beiramar se convertesse e entrasse numa igreja, gente, eu acho que corria todo mundo. Mas a graça alcança aquele miserável pecador. A graça alcança a todos indistintamente. E nós temos falado muito disso, irmãos, porque eu quero que realmente isso fique gravado nas nossas mentes como igreja. Porque Deus vai começar a enviar pessoas quebradas. Irmã, mas mais do que os que já têm? Ixi, gente, nós estamos bem na fita. Deus vai começar a enviar pessoas quebradas que a sociedade diz não serve para nada, não vale nada. Até a família vai pôr para fora. E nós como igreja, como quem foi alcançado pela graça e se rendeu a Deus, nós vamos abrir os braços e dizer, não importa, Jesus te ama do jeitinho que você é. Nós temos que entender isso, porque senão o nosso julgamento vai impedir que a gente receba os quebrados que Jesus vai mandar.
quebrados, que talvez hoje vão levantar a mão, mas daqui a alguns meses vão ter uma recaída. E a gente vai ter que ir lá atrás com amor, com carinho, e dizer: você é importante, e nós vamos te ajudar, e nós vamos pelejar, e você vai se manter de pé. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Mas nós temos que entender que a entrega é necessária, e é hoje. Não espere para amanhã. E eu não estou falando de entrega, vou levantar minha mão e aceitar Jesus como Salvador. Não, estou falando para crente mesmo. Estou falando para você, meu irmão e minha irmã, que está careca de ler Bíblia, ouve pregação, mas tem uns negócios aí que Jesus não pode pôr a mão, e está no oculto. E Jesus está dizendo: entrega, coloca aos pés da cruz, coloca diante dele, coloca luz para que o Espírito Santo possa fazer a faxina. Lembra da mulher que perdeu a dracma? A parábola das 10 dracmas? Ela perdeu e ela começa o quê? A procurar, a varrer a casa. Talvez ela nunca mais tinha dado uma faxina na casa, pois esse foi o dia, porque ela perdeu algo que era precioso. E muitas vezes nós estamos perdendo coisas preciosas mesmo dentro da igreja, porque a gente não quer entregar para Deus aquilo que já é dele. Porque mesmo que você não entregue, a tua vida é dele. Você só respira até o dia que Deus disser que é para respirar. Porque no dia que for para Deus te levar, morre dormindo. Igual a mãe de um pastor amigo meu. E Deus falou com ela: prepara tudo que eu vou te levar. Ela correu, pegou as coisas, estava em vida, né? Dividiu os bens, tudo certinho, já deixou nos testamentos, fez tudo que tinha para fazer. Quando ela terminou, orou e falou: Senhor, terminei, estou pronta. No outro dia o filho dela achou estranho, porque ela acordava muito cedo, e deu 8, e deu 9, e a mulher não levantou. Ele: uai, que coisa estranha, mamãe não levanta assim, tarde. Ele foi olhar, ó, já tinha tocado a senha. Tá todo mundo com a senha na mão. Sabe aqueles restaurantes que tem aquele negocinho que vibra? Né, que você aperta e o garçom vem e tal. Lembra? Sabe? É um dispositivozinho que tem na mesa, né? E aí aquele negócio vibra, pois tá todo mundo com a senha. Todos nós, cada um tem a sua. Eu não sei quem vai primeiro, quem vai depois, não sei. Mas ó, uma hora a senhazinha vai tocar e ó, direitinho. Ela tinha uma comunhão com Deus fantástica. E aí Deus falou para ela: eu vou te levar. E quem não tem, que as coisas acontecem de repente? Então é melhor a gente se render a Deus. Tem coisas que vão doer, vão. Tem hora que o oleiro vai botar a mão aí na massa, na argila, para dar uma arrumada. O vaso deu uma trincada. Vamos trabalhar nesse vaso. Mas Deus quer que todos se salvem. Deus quer que a nossa vida seja plena nele. Nele, irmãos. Nós temos que entender o plano de Deus para nós, que é um plano melhor, que é um plano que não vai falhar, que nós vamos viver o bem do Senhor na terra e no céu. Nós não vamos nos perder, nós não vamos vacilar, porque é a graça de Deus e o poder dele que nos sustenta. É o poder dele que nos sustenta. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! Eu queria que você cantasse essa canção como uma oração agora. Uma oração. Que essa canção seja a oração do teu coração agora. Porque tudo vem dele, é nele, por ele. Não tem para onde a gente ir. Fecha os teus olhos, que essa todo mundo sabe, não precisa você olhar no telão. E comece a colocar diante do Senhor aquilo que ainda não foi colocado, aquilo que você ainda está tentando segurar e não está dando conta, aquilo que você está tentando controlar e não está dando certo, porque o Senhor está dizendo para nós nessa noite que é nos rendendo a Ele que nós vamos viver um tempo melhor na nossa vida, é nos rendendo a Ele que nós vamos entender a vontade, nós vamos entender o propósito, nós vamos entender destino, nós vamos entender que o destino da maneira que o mundo traça não é destino. Eles contam com sorte, mas a palavra sorte quer dizer que a nossa vida, ela é transformada em Deus, ela é regida por Deus. Isso é sorte, é ter Deus na vida. E o Senhor quer isso, Ele quer fazer isso em nós e através de nós. Então que nós possamos nos render ao Senhor.